Olá pessoal, eu queria fazer esse vídeo agora para falar de um assunto que eu me dei conta de maneira que eu ainda vou talvez me informar um pouco mais, mas eu queria aproveitar esse momento para dizer sobre o motivo pelo qual eu acredito que a questão do homossexualismo ela é tão relevante para o futuro da sociedade. Não é muito pelas consequências da prática em si, e sim pelos métodos usados para sistematizar o homossexualismo. O maior risco que a nossa sociedade enfrenta não é obrigatoriamente a prática homossexual no sentido de pessoas tendo sua liberdade ou dizendo ter uma liberdade sexual além do que seria o normal. Não é só isso. Isso também pode acarretar danos à sociedade, mas o que eu vejo como o maior risco é os argumentos. Isso são coisas bem recentes. Isso, assim, o homossexualismo sempre existiu, mas os argumentos utilizados para justificar as alterações nas nomenclaturas, a famosa ideia de inclusividade, os argumentos utilizados para justificar essas práticas, eles sim são extremamente danosos, eles exemplificam e concretizam uma quase que total relativização das normas, da verdade, daquilo que é correto, indo contrário, inclusive, à biologia. Se a biologia entrar no meio, ela será também desrespeitada, que aí não é questão nem religiosa, não há limites para ele. A biologia mostra isso. Eles não aceitam nem os limites biológicos dos seus próprios corpos. Então, o que realmente fica claro para mim não é exatamente a questão do homossexualismo como questão sexual, mas sim o que as pessoas dos últimos 10 anos, dos últimos 20 anos, têm usado para justificar o homossexualismo ser abraçado pela sociedade. As frases ditas, os princípios e os métodos utilizados, eles são sim destrutivos de uma maneira que nós não temos ainda noção do tamanho danoso que esses argumentos podem causar na sociedade. Fica muito claro cada vez que tem casos como essa aí da questão do fim do rei e rainha do baile, mas já vem ficando claro recentemente com essa questão aí do fim do esporte feminino, aceitando mulheres trans, porque tudo isso são conclusões de um método ou de um princípio lá atrás que diz que o seu parâmetro pessoal é suficiente para ditar as regras dos outros. E a sociedade tem que se ajustar ao seu parâmetro pessoal. Então, assim, quando eu assimilo esse tipo de ideia, eu entro num terreno tão complicado que eu não consigo sair do outro lado. Eu destruo a ideia de moral coletiva, eu destruo a ideia de virtuosidade da sociedade, eu destruo todos esses conceitos. E a economia é só um dos resultados. A economia, a possibilidade de um governo autoritário, ela aumenta à medida que todas as fibras morais coletivas elas são destruídas. Então, quanto mais eu crio essa ideia de que uma verdade não é absoluta, nem a própria biologia define o sexo de uma pessoa, eu estou na verdade, alimentando ou plantando as árvores da destruição da sociedade como um todo. Não é algo, mas isso é muito apocalipse, não é. Só é algo demorado, porque foram milênios, e sendo especificamente até alguns séculos de moral cristã, que se desvinculou do autoritarismo. De certa forma, nem todas as vertentes cristãs ainda se desvincularam disso, mas nos últimos séculos ela finalmente foi desvinculado da ideia de autoritarismo. A sociedade passou a funcionar não obrigatoriamente com um grande ser autoritário que detinha todos os poderes, mas a destruição de uma moral coletiva, e a moral cristã especificamente, ela realmente abre espaço para o autoritarismo, que vai corrigir a sociedade. Ele vai criar as condições para que a sociedade se auto-organize. Não, ela vai criar as condições para que a sociedade se organize, já que a auto-organização ela caiu por terra. Então, apenas para deixar claro que o risco realmente é muito grande, a situação é muito complicada, e eu agora me dei conta realmente da extensão do dano que pode estar sendo causado por esse tipo
de método. Você veja como, por exemplo, que é dito que os movimentos homossexuais eles estão unidos contra o cristianismo, unidos ao islamismo, que é absolutamente algo absolutamente irracional. Os homossexuais são mortos, inclusive, em diversos lugares onde tem maioria absoluta islâmica. Mas por que isso acontece? Porque a moral ela não é mais objetiva, ela passa a ser completamente subjetiva. Então, a moral é como disse, a mulher islâmica ela tem a escolha de usar véu, mas isso apenas porque ela está numa sociedade de princípios cristãos. Ou seja, eu uso a moral cristã para dar possibilidade de dizer que usar véu é uma decisão da mulher e o Islã respeita essa decisão. Só que isso é respeitado em um contexto em que a moral cristã é a maioria e ela se rege por essa maioria cristã, né? Assim, ou essa sociedade de cultura cristã, de respeito às individualidades dentro de um limite estabelecido pela própria moral e cultura. Então, nesse ambiente, as liberdades elas são grandes, porque alguns outros processos necessários à liberdade, o que dá suporte à liberdade, é assimilado. Então, eu tenho liberdade porque eu tenho uma coluna que sustenta essa liberdade. A destruição dessa coluna não é mais liberdade, é o fim da liberdade. Então, é essa situação que, nesse momento, nós podemos estar nos encontrando. Essa união do Islã com o homossexualismo, que seria algo absolutamente racional, faz sentido porque ambos eles consideram, no mundo ocidental, que a coluna cristã, que dá suporte a essas liberdades, ela tem que ser destruída, e ela, uma vez destruída, ela vai dar, com certeza, espaço para o mais forte. Nesse caso, é o islamismo. Os homossexuais vão ser perseguidos, os poucos que já estão se dando conta disso estão se voltando contra esse avanço islâmico, especialmente na Europa. Mas a destruição da coluna, ela não vai dar mais liberdade, ela vai destruir a liberdade, e é diante disso que nós estamos nos aproximando. Mas claro que isso não é um processo imediato, isso é um processo que pode durar até décadas, mas as sementes das conclusões óbvias estão lá plantadas, elas só vão crescer, germinar e começar a dar seus primeiros frutos. Já estão dando seus primeiros frutos, mas elas vão dar os seus primeiros frutos em todos os ramos da sociedade ao longo do tempo. E se nada for feito, nós vamos, infelizmente, ver isso acontecer nos nossos dias. Eu só queria registrar esse momento, e é isso aí, pessoal. Vamos ficar atentos e vamos trazer de volta a sociedade para o caminho virtuoso, o caminho superior. É isso aí.